A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui em mais um dia, o qual Ele nos concede para estarmos vivendo de acordo com a vontade santíssima dEle. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para estarmos meditando na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por nos conceder mais um dia que o Senhor nos presenteia para estarmos buscando a vossa face, para estarmos andando conforme a vossa santíssima vontade. Espírito Santo de Deus, nos abençoa, nos dá entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a leitura que tem o título que diz: A vara de Moisés torna-se em cobra. Êxodo 4. A vara de Moisés torna-se em cobra. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. Acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. O segundo subtítulo: Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: Deixei o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me
és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele foi, encontrou-o no monte de Deus e beijou-o, e denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que ele mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se e adoraram. Louvado seja Deus, 31 versículos. Grande é o poder do Senhor na minha vida, na sua vida. Podemos ver aqui, né, o chamado de Moisés para estar ali libertando, né, o povo de Israel que vivia ali oprimido no Egito, né? O Senhor o chamou para que libertasse, né, o povo dele. Podemos ver aqui, meus irmãos, algo interessante, né? Moisés, ao lançar ali a vara na terra, né? E a vara se tornou sem cobra. Ele fugia ali com medo, né? Da cobra, né? Ele fugia. E o Senhor mandou que ele pegasse, né? Na cauda dela com a sua mão, que ele enfrentasse ali, né? Aquele medo. E quantas das vezes em nossas vidas, né, temos também que enfrentar os nossos medos, né, para que não sejamos, né, fugitivos diante dele, que possamos enfrentar os nossos medos com o nosso bom Deus ao nosso lado. Nosso Deus nos dá a vitória, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Também podemos ver aqui que Moisés teve a necessidade de voltar ali ao Egito, né, devido ao chamado do Senhor Deus Todo-Poderoso. E pode ser que na minha vida, na sua vida, tenhamos que tornar ao Egito, às vezes até para realizar um chamado do Deus que tudo pode, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Podemos ter, às vezes, que enfrentar, né, o nosso passado, ter que voltar para realizar algo que o nosso Deus propôs, né? Para que façamos. E o nosso Deus, ele é o Deus que quando chama, né? Ele capacita, ele dá, ele coloca pessoas, assim como ele colocou Arão na vida de Moisés, para ajudar. Meus irmãos amados, louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada um muito mais, né? Porque a leitura do Senhor, quando a gente lê ela, podemos ler 1000 vezes, né? O Senhor sempre tem um novo entendimento e que o nosso Deus fique conosco. Estou gravando os devocionais agora um pouco mais corrido, 2 crianças, né? Para ir para a escola, para arrumar, para dar café, para a rotina de mãe, né? Que manda seus filhos para a escola, mas louvado seja Deus, né? São bênçãos de Deus. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por este momento abençoado, Paizinho amado. Batiza-nos, Pai, com vosso Espírito Santo e com fogo. Nos capacita, desperta em nós os dons do Espírito Santo de Deus, para que possamos usar na vossa santíssima obra. Fica conosco, Pai, pois se temos o Senhor, né, temos vida, né, pois só o Senhor tem as palavras de vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré, nosso irmão amado, Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus, nosso Consolador amado, companheiro fiel, todo-poderoso. Louvado seja o Deus Trino, o Deus Santo, o Deus vivo, o Deus vivente, o grande eu sou. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.